Opa, vamos retomar nossa conversa do vídeo anterior. Você percebeu que a gente está tendo uma aula de sociologia, né? Eu deixando aqui alguns livros atrás para você sempre se localizar. Na aula anterior, nós fizemos uma revisão de alguns temas associados, né, àquela passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, do rural para o urbano, da explicação tradicional para a explicação científica. Nessa segunda aula, nós vamos falar dos sociólogos. Ao final da aula, eu espero que você possa preencher as tabelas 22 e 23 que estão nas páginas 28 e 29 do livro, com as principais ideias dos autores que a gente já estudou em algumas aulas para trás. Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar resposta para os problemas que a afligem. Essa frase é de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. E o que ela tem a ver com a aula de hoje? Todas essas pessoas que a gente estudou nas aulas aprenderam a questionar as mudanças sociais, por que estão acontecendo essas coisas conosco. Eu convido a você a fazer o mesmo. O que pode mudar na forma das pessoas se organizarem a partir dessa crise que nós estamos vivendo? O problema número 1 é a gente aprender a questionar. Uma das primeiras perguntas da sociologia foi discutir tudo o que é considerado normal ou natural, tudo que puder ser desnaturalizado. Desnaturalizar, como nós discutimos, é problematizar algo que aparece em nosso cotidiano como algo normal. O que a maioria das pessoas considera natural, na verdade, foi construído socialmente, foi organizado pela convivência social. O problema número 2 que o cientista social enfrentou é como tornar séria a percepção do estudo que ele fazia. Aquilo que pode ser medido através de estatísticas, fatos científicos, pode ser confiável. Então o sociólogo é aquele que só confia no conhecimento que puder ser comprovado ou por pesquisas, por estatísticas, por pesquisas, entrevistas, fatos. Essa forma de produzir explicações sobre a realidade foi denominada de positivismo pelo pensador francês chamado Auguste Comte. Terceiro problema que nós enfrentamos. Mas o que seria um fato social? Quando que um problema é social? Para Durkheim, os fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo. As pessoas se veem obrigadas a seguir padrões e costumes que independem da vontade dos próprios indivíduos. Exemplos de fatos sociais são as regras jurídicas, os costumes, os valores morais, as tradições, os padrões de comportamento. Durkheim identificou 3 características dos fatos sociais. Eles são gerais, atingem uma coletividade, são exteriores, não dependem da vontade do indivíduo, e exercem uma pressão social para que a gente mude a nossa atitude. Então eles são coercitivos. Um quarto problema que nós discutimos foi o que é possível compreender como sendo um problema estrutural. A sociologia busca compreender a base dos problemas e por isso ela se apega à história e ao passado. E ela é uma ciência materialista. Foi o que Karl Marx discutiu, que o que pesava mais era o social, que as pessoas, quando se juntavam, tinham uma força maior do que individualmente. Para ele, as mudanças eram resultado de lutas, de conflitos, de lutas de classe. E as explicações dos sociólogos tinham que ser baseadas numa espécie de materialismo. O quinto problema, também identificado por Marx, é que a base da sociedade é econômica. Ele chamou essa parte da estrutura social de infraestrutura, igual aos fundamentos de um prédio, o alicerce, a viga, então o que dá concretude a uma construção. As ideias que fazem parte das leis, da política e das teorias, ele chamou de superestrutura, porque seriam ideológicas. O mais importante para ele seria o trabalho, mais importante do que o próprio capital. As duas coisas estão conectadas e elas se transformam mutuamente. O sexto problema, diferentemente de Durkheim e de Marx, o pensador Max Weber considera que a gente só pode entender a sociedade se a gente entender cada gesto, cada ato e cada ação individual. Então cada pessoa desenvolve um momento único. E somente quando a sociologia souber interpretar o impacto das ações individuais, vai compreender essa textura do social. Diferentemente desses dois autores, né, Max Weber também diferenciou o sétimo problema, que as ações dos indivíduos podem ser distribuídas ou divididas em 3 tipos:
ou 3 ordens: as ações racionais, as ações afetivas e as ações tradicionais. Um exemplo de cada uma pode ser visto na própria conduta dos alunos e professores. Quando um aluno estuda para tirar nota, um professor só por causa do salário, ele está desenvolvendo uma ação racional, porque ele visa atingir um objetivo e utiliza os meios para atingi-los. Se é pensando num fim, é uma ação racional com relação a um fim. Agora, ele pode estar lá estudando, pensando em ajudar pessoas a enfrentar o momento da pandemia, ou um aluno que pensa em ajudar o próximo. Aí ele também está tendo uma ação racional, mas é com relação a uma ética, um valor. Outras pessoas vão à escola, ou sentem falta das pessoas por causa do afeto. E são ações sociais afetivas. E finalmente as pessoas fazem as coisas porque outros fizeram, sem muita razão. Isso é uma ação social tradicional. Bom, eu sugiro que você utilize seu livro para preencher os quadros das páginas 28 e 29 para organizar as ideias desses autores. Sempre que você terminar de assistir esses vídeos, marque a tarefa como concluída no Classroom. E aí depois verifique no livro as atividades que você está fazendo para você fixar melhor o conteúdo. Na próxima semana eu vou organizar uma aula ao vivo para que você possa tirar dúvidas sobre essas questões. Ok? Nós vamos utilizar a ferramenta Google Meet. Até a próxima!